nosso, para tudo, desacelera a sua cabeça e entra em sintonia com o mundo espiritual. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Aprendestes o que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que os odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que estais nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Pois se amais apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se vós apenas cumprimentais os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Eu vos digo que se vossa justiça não for maior do que dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus. O evangelho, ele é sublime e sutil. Eu estava vindo para cá, e isso é sempre assim, né? Estava vindo para cá. E aí veio uma lembrança de uma história, aqui da Baixada Santista, de um rapaz, ele foi o último filho de uma família classe média, muito bem cuidado, mas uma classe média. Mas ele era chamado a viver na nata, na sociedade lá de Santos. Então havia um conflito dentro dele, que muitas vezes ele queria viver coisas que se ele olhasse, ele tinha, mas se ele se comparasse com outro, sempre lhe faltava alguma coisa. E muitas vezes, no excesso do cuidado que ele recebeu por seu último filho, aquela coisa toda, ele foi deixando algumas ilusõezinhas aflorarem. Não é nascerem, é aflorarem. Por que a gente usa essa expressão? Porque a gente traz coisas da alma, né, que precisam de disciplina e reposicionamento. Então aflora tendências do passado. Muito bom. Lá, jovenzinho, ganha o carro do pai, ganha um fusquinha azul. Lembra do fusquinha azul? Quantos, né, começaram a vida dirigindo um fusquinha? Muito legal, né? Só que nessas noitadas de aventura, ele até acaba caindo nos córregozinhos lá de Santos, né, nos canais. Um quiprocó. Ali ele leva um grande susto. Poderia ter se machucado severamente, né, de madrugada, corre para chamar o pai, para ajudar, aquela coisa toda. Ele dá uma acalmada com susto. Vai para a faculdade, sai da cidade, vai estudar fora. E fora ele encontra na faculdade, em outro curso, uma moça que ele se encanta. Ele se apaixona. E começam a sair, começam a namorar. Ele estuda economia, ela estuda advocacia e vai vindo a vida. Muito legal. Se formam, casam muito cedo, começa a vida a dois, né? Começa a vir os filhos. Ele começa então a fazer um acordo com ela. Olha, vamos combinar assim? Você se afasta da sua carreira, você cuida de casa e eu vou para a rua fazer o sustento do nosso lar. Simples, né? Algum equívoco aí? Quantas sociedades, quantas famílias se formaram assim, né? Ótimo. E vem o tempo, a ambição, um menino muito inteligente, e logo ele começa a se destacar. E ele começa a ganhar muito dinheiro, né? Mas junto com esse caminho, ele também se envolve com as aventuras. Quantas reuniões existiam, mas quantas que não eram reuniões, eram festinhas, onde ele traía a esposa, traía o lar dele. Mas tudo bem, porque homem faz isso. Olha o jeito que a gente tem de justificar. A gente tem um jeito muito bom de justificar aquilo que não deve ser feito, né? Mas vão passando os anos. Ele não percebe que, de alguma forma, ele só dá o material para a família. Ele não dá tempo, ele não dá atenção. E essa esposa começa a entrar, aflora, olha lá, aflora dentro dela a sensação de insatisfação. Puxa vida, meu marido nunca está com a gente, isso, aquilo. E começa a justificar a carência. E começa a se corresponder com o rapaz através de e-mails. E se apaixona por esse rapaz. E começa a ter uma aventura extraconjugal também. Mas o que acontece? Ele descobre o que a esposa está fazendo.
Ele esquece que ele fez... Lembra aquela expressão, chumbo trocado não dói? Mentira. Mentira. Né? Ele se esquece de várias ocasiões onde ele desrespeitou o lar dele. Mas ou não ficou sabendo, o escândalo não veio à tona, né? E aí ele pega e faz, então, um contrato, porque ela se sente extremamente culpada, ela não sabe daquilo que o marido vivia, ela se sente extremamente culpada, infeliz, e ele faz um acordo de separação extremamente mesquinho. Ele esconde tudo aquilo, ela não sabia quanto ele tinha, quanto ele ganhava, ela esconde tudo aquilo que ele tinha ganho no trabalho dele e dá uma pequena parcela para ela, usando a culpa, usando a humilhação que ela se sentia. Entende que a gente não faz o bem pelo bem? O mal que eu recebo, esse eu tenho que revidar. O mal que eu recebo, esse eu me sinto extremamente humilhada, desprestigiada, a vida não é justa comigo, mas o que acontece é que eu não percebo quando sou eu que faço. Esse é um perigo muito grande. Por que Emmanuel fala que a chaga da humanidade é o egoísmo? Por quê? Por causa disso. A gente às vezes destrói o nosso lar, a gente destrói pessoas, não são pessoas, porque a gente ainda não tem um amor universal que deveríamos aprender. Mas a gente às vezes machuca pessoas que a gente ama. E machuca só por vaidade. No fundo, a gente precisa daquilo. Então, deixa eu só fechar a história. Lembra lá atrás os problemas com álcool? A consciência, ele não lembrava que ele tinha feito isso. Ele não lembrava que ele tinha traído também. E ele não lembrava, não, isso não ficava martelando a consciência imediata dele de que ele fez um acordo favorecendo a vida material dele. Mas lembra que o psiquismo tem uma situação chamada deltropismo, que é voltar-se a Deus. Voltar-se a Deus é voltar-se à justiça verdadeira. Logo ele começa a se sentir angustiado, não tem mais graça às festanças que ele participava, não consegue mais se relacionar com nenhuma mulher formando um lar, e a bebida voltou com tudo na vida dele. É interessante? Então, na verdade, não existe lei do acaso. A gente tem o quê? Aquilo que não percebe. Eu não percebo porque eu fui indo para aquele caminho da minha vida. Eu juro que eu vou parar de falar. Tem o Campbell, grande pesquisador, grande pensador. Ele nos traz um livro fantástico que é A Jornada do Herói. É igual a parábola do filho pródigo, também que é um tipo de jornada do herói. A gente tem que fazer algumas rupturas com o nosso estilo de vida. A gente tem que fazer algumas leituras se realmente a gente está no caminho certo. Se vale a pena aquilo que a gente está vivendo ou não. Então presta atenção que espiritual, psiquismo e o organismo não é separado. Eles andam juntos. Não existe doença que não tenha seu fundo emocional, que não tenha o seu fundo moral. Não existe situação, problema no mundo lá fora, no nosso trabalho, na vida com os nossos filhos, que não tenha uma relação direta com a emoção emocional, com a emoção moral, que é a ética. Né? Faça o que eu faço, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Isso não funciona mais para a gente. Estamos numa época de transição planetária. A gente realmente tem que mostrar na prática aquilo que a gente prega. Senão nós nos tornamos tiranos domésticos. Tudo bonitinho lá fora, mas dentro de casa, meu Deus, não somos docinho de coco para conviver. Como é difícil conviver com a gente. Juro que paro. Um ótimo dia a todos. Obrigada pela presença. Vamos trabalhar? Entre em sintonia, por favor. Um ótimo dia.